Vocês ouviram de João hoje, capítulo 2. Nosso Senhor dizendo que Ele é o templo. Ele se referia ao seu corpo como o templo. Então Jesus é o lugar do encontro dos membros dessa família. Juntos dele, no seu corpo, nos encontramos como uma grande família. E com as melhores intenções, buscamos a igreja para encontrar com Jesus. Não vamos acreditar da boca para fora. Não vamos acreditar por oportunismos, porque simplesmente quando ganhamos uma graça, alguma coisa, então vamos ao templo. Conversões provisórias de minutos, fogo de palha, não. Se fogo de palha desses que acreditaram em Jesus naquela hora ali, então como ele fez aquelas coisas, então acreditaram nele naquele momento. E Jesus diz que não se confiava neles. Diz o texto, Jesus os conhecia por dentro. Ninguém engana Jesus, nem as pessoas que tentam contra ele, armadilhas, nem as pessoas que querem bajulá-lo. Ele não se deixa enganar, porque ele conhece as pessoas por dentro, ele sabe quem o busca de verdade. Por isso, ele é o Filho eterno do Pai, que deve ser ouvido, como nós já proclamamos um dia desses. É a sua palavra, deve ser acolhida. E a nossa profissão de fé, nossa entrega verdadeira, porque ele tem palavras de vida eterna, diz o texto do Salmo especialmente. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tu tens palavras de vida eterna. É em Jesus que encontramos a solução, a luz para o nosso caminho. De modo que nós devemos fazer tudo para não perder Jesus de vista, para não perder o encontro com Ele. E se nós não o tivéssemos, deveríamos perder tudo que fosse preciso para encontrá-lo. Porque Ele é a sabedoria eterna do Pai, como diz na segunda leitura. Escândalo para o mundo que não crê no amor. Escândalo para os judeus, mas para nós o sacrifício de Cristo é sabedoria de Deus, está dizendo o apóstolo Paulo aos Coríntios. E que palavra eterna é essa? Bom, Jesus é a própria palavra eterna do Pai. A revelação definitiva de Deus é Jesus. Perfeita, plena, encarnada em Maria, ensinou tudo, ressuscitou, a sua verdade para o mundo está aí. Mas essa palavra encarnada fala aos nossos corações, aos nossos ouvidos, algumas coisas que a gente tem que ter muito firme no nosso caminho. Se nós queremos encontrar com Deus definitivamente na sua casa, no templo eterno, a Jerusalém celeste, precisamos ouvir a palavra que o Pai nos fala, porque é palavra de vida eterna. Eterno significa firme, para sempre, que não engana, que não muda. Nós temos palavras muito provisórias às vezes, seres humanos fazemos um propósito hoje, amanhã já estamos relaxando. Mudamos de opinião muitas vezes, às vezes até errando, deixando o certo, buscando o errado. Ainda bem que às vezes, estando errado, buscamos o certo. Nesse sentido é bom mudar de opinião. Mas Deus, que é sumamente bom, belo, justo, verdadeiro, perfeito, Ele é eterno. A palavra dele é eterna e o que Ele ensina nós podemos ter segurança, que é caminho de salvação. E eu queria mencionar pelo menos 3 palavras eternas da liturgia bíblica de hoje. A primeira delas, Êxodo capítulo 20, que nós ouvimos, primeira leitura. Não terás outros deuses diante de ti.
Sou o Deus que tirou vocês do Egito. Vocês não devem ter outros deuses além de mim. Sou o único Deus. Então essa é a primeira palavra eterna que nós precisamos nos agarrar. Repita comigo: Senhor, eu não tenho outros deuses. Eu não tenho outro Deus. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Pai eterno. Pai eterno. E aí, através de Moisés, Deus mostra o seu zelo com o homem de não aceitar idolatria. A leitura segue mostrando que o homem não deve fazer nada nesse mundo para idolatrar. Não deve construir imagens do que está acima do céu. Não deve construir imagens do que está acima da terra. Não deve construir imagens do que está abaixo da terra, as águas. Então não poderia fazer imagem dos peixes, nem dos animais, nem do ser humano, nem dos anjos, nem de ninguém. Essa proibição por conta do zelo de Deus. Porque naquele momento os judeus estavam sendo influenciados pelos povos vizinhos que tinham os seus falsos deuses de madeira, de plástico, sei lá, de bronze, de ouro, um leão, um tigre, um animal estranho, um bezerro. O povo judeu estava correndo o risco de idolatrar coisas e esquecer o Deus verdadeiro. Então Deus proibiu fazer idolatrias. Capítulo 20 de Êxodo, versículo 4, essa proibição. Quando passa o tempo e o povo não tem mais o risco de adorar imagens terrenas, o povo começa a ter um entendimento melhor, começa a crescer espiritualmente, que é o nosso objetivo, minha gente. A gente tem que desenvolver, né? Melhorar. E aquele povo melhorou um pouco, então aí Deus tirou aquela proibição de fazer imagens. E aí quando ele vai explicar sobre o culto, os ritos litúrgicos, as normas de liturgia daquele tempo, no capítulo 25 ao 31 de Êxodo. Quer dizer, bem mais para frente. Então Deus tirou aquela proibição. Especialmente no capítulo 25 do Êxodo, né? Ele fala assim: faça a Arca da Aliança. E vai explicando como ele quer, cada detalhe. E façam os anjos, façam os querubins. Coloque 2 querubins, um de um lado, outro de outro. E ele mandou fazer imagem de anjo. Os querubins são anjos para enfeitar a Arca da Aliança. Deus que tinha proibido fazer imagens porque o povo não podia idolatrar imagens, agora Deus sabe que pode deixar fazer imagem. E ele diz: farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro do outro, da Arca da Aliança. Aqui Deus tirou a proibição de fazer imagens. É muito importante o católico saber disso. Primeiro Deus proibiu, depois Ele mandou fazer. Porque tem religiões que só ficaram até o capítulo 20 do Êxodo e não leram mais para frente. Estão presas ainda ao não fazer imagens. Claro, hoje a igreja faz imagens não com aquele sentido de idolatria, porque nós sabemos que o nosso Deus é sobrenatural, Deus eterno, que nós não vemos, não tocamos com as mãos. E as imagens são, ao contrário de impedir o culto a Deus, as imagens nos ajudam a lembrar da santidade. As imagens nos ajudam a imitar os santos que adoraram o verdadeiro e único Deus. Não tenha medo de ter a sua imagem com o sentido correto, porque nenhum católico é bobo a ponto de pensar que Deus está numa imagem de barro, ou de madeira, ou de plástico. Isso é muita burrice pensar uma coisa dessas. As imagens são símbolo que nos ajudam a rezar. Então a primeira palavra eterna de Deus é essa: não tenha outro Deus, não cometa idolatria. Os santos são para ser imitados, não para ser idolatrados. Aí tem uma segunda palavra que está na segunda leitura,
Exatamente quando o apóstolo está dizendo que o sacrifício de Cristo é um escândalo para os homens. O que é o sacrifício de Cristo? É a palavra de amor do Pai para a humanidade. Eu entrego o meu filho. De tal modo Deus amou a humanidade que deu o seu próprio filho, não para condenar, mas para salvar. O sacrifício de Cristo é amor eterno, amor mais profundo, e não há amor sem sacrifício. Quem é casado, não precisa nem ser casado, quem namora para ser fiel, quem serve a Deus, quem tem uma amizade sincera, sabe que é preciso sacrifício para manter aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é certo. O sacrifício é sinal de amor, mas o mundo não quer o amor verdadeiro de Deus. O mundo quer relaxo, o mundo quer prazer, o mundo quer exploração. Então essa segunda palavra eterna de Deus para nós hoje está mostrando isso, que o mundo precisa entender que sem Deus, sem a disciplina, sem aquilo que Ele ensinou, sem os seus mandamentos, a humanidade perece, a humanidade apodrece, a humanidade se perde. E é o que nós vemos por aí. A palavra de Deus, essa palavra de sacrifício, de viver os mandamentos, continua sendo um escândalo para a cultura de hoje. São muitas as pessoas influentes querendo igualar o certo ao errado, para fazer desaparecer Deus e os seus mandamentos. A cultura, a ideologia, os governantes, os artistas, o pessoal do legislativo, o pessoal do judiciário está querendo nivelar o certo ao errado. Para eles é um escândalo dizer que homem é homem e mulher é mulher. Para eles é um escândalo dizer que um bandido tem que ficar preso. Não, um bandido tem que ficar solto. Bandido e gente honesta é a mesma coisa. Quem mata um soldado, não, tem que... Se o soldado atirou, peraí, quem vai preso é o soldado, não é o bandido. Então é uma coisa desorganizada, de maneira que a palavra de Deus, a verdade de Deus, é um escândalo para esse mundo ateu, que quer nivelar o certo ao errado, o errado ao certo, para fazer desaparecer Deus e os seus mandamentos. A ideologia de gênero, criança escolhe se quer ser homem ou quer ser mulher. Uma coisa completamente contrária à natureza da criação. Como se o homem pudesse ser Deus, decidir até sobre a sua própria pessoa, seu próprio gênero. Aliás, o Papa Francisco falou hoje sobre isso um pouquinho na sua homilia. Ideologia maldosa essa de gênero. E assim tantas outras coisas que o mundo está defendendo, que roubar é tudo bem, né? Não quero aqui entrar demais em detalhes, senão a gente fala na área política. Então, Nossa Senhora, tanta coisa que não concorda com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, sacrifício amoroso, em que se dá a vida para salvar o outro, para que o outro encontre felicidade, isso é um escândalo para o mundo, que diz, não, você faz o que você gosta. Ninguém manda em você é dono de si. Esse mundo que colocou o homem como centro, endeusou o homem, endeusou o indivíduo, idolatrou o indivíduo, colocou Deus de lado. Deus não manda em nada, Deus não sabe nada, nós é que vamos decidir aqui. Deus não entra na economia, Deus não entra na ciência, Deus não entra na cabeça desses ateus. O homem é tudo, Deus está de fora. Então a palavra de Deus é um escândalo para o mundo. Quando a gente diz que é possível dar a vida para salvar uma pessoa, isso para o mundo é uma contradição. Né? Quando você diz que não pode roubar, que não pode tirar o dinheiro dos pobres para ficar viajando para tudo que é lado do mundo, isso é um escândalo. Quando você diz que não pode tirar o dinheiro da educação para comprar deputados, isso é um escândalo. Mas as coisas pequenas também no nosso dia a dia, muitas vezes nós achamos a igreja muito exigente. Padre muito exigente, palavra de Deus não.
Deus está falando isso aí, mas eu penso. Quantas vezes? Não, Deus está exagerando, não preciso disso tudo. Está escrito aí, mas eu acho, eu penso. Né? Quer dizer, Deus aí e eu aqui. Como a história da Mariazinha, que gostava do Joãozinho lá, e na hora do Pai Nosso à noite ela rezava, seja feita a vossa vontade. E lembrava do Joãozinho, falando, mas espera aí, eu quero casar com o Joãozinho. Né? Seja feita a vossa vontade, mas eu quero o Joãozinho. Às vezes somos assim. Às vezes as exigências de Deus, da doutrina da igreja para nós são um escândalo. Não, peraí, está demais. Está demais. A verdade às vezes dói. Mas repito, é Deus que tem a palavra de vida eterna. Nós cremos ou vamos por desses caminhos. Terceira palavra eterna de Deus para nós hoje. Evangelho. O zelo da casa do Senhor me devora. Nós devemos cuidar do templo de Deus, da casa de Deus. E aí a cena é essa em que Jesus faz uma corda e expulsa os vendilhões do templo. A primeira coisa é que Jesus vai ao templo. Nós temos que amar o templo, gostar do templo, ir ao templo. Essa história eu rezo em casa e a minha religião não precisa de comunidade. Isso é contra a palavra eterna de Deus. Se o próprio Jesus vai ao templo, por que eu não vou? Os discípulos iam ao templo, lá eles curaram as pessoas. O templo é o lugar do encontro com Deus. Precisamos ir ao templo. Precisamos zelar do templo. Precisamos de cuidar das coisas de Deus. E a cena é essa em que os vendilhões estão ali, certamente desonestos, negociando bois, ovelhas e pombas. Imagina aquela bagunça. Pelo que dá para entender, até dentro do templo mesmo tinha essas coisas para vender. É que o povo precisava oferecer o sacrifício. Não dava para trazer os bois de casa, ovelha, passarinho. Então eles traziam os dinheiro para comprar lá no templo para fazer a oferta. Tinha o altar, comprava o animal e um sacerdote queimava aquele animal como oferta para Deus. Esse era o culto, essa era a liturgia daquele tempo. Naquele tempo se encontrava com Deus assim, se rezava assim, agradava a Deus assim, era a liturgia do Antigo Testamento. Tinha que gastar, tinha que comprar o passarinho. Os pobres compravam o passarinho, os que tinham um pouco mais de dinheiro compravam a ovelha, que tinha mais dinheiro compravam o touro para oferecer. Tinha para todos os gostos, mas tinha que comprar, era a condição. Então, não traziam de longe, traziam as moedas. Só que as suas moedas não valiam, que eram moedas pagãs, tinha a efígie do imperador, tinha que trocar na moeda do templo, que era neutra. E já no câmbio, já tinha os roubos, as desonestidades. Então, quando Jesus limpa o templo, ele não quer só limpar fisicamente o cheiro, aquela bagunça, a balbúrdia, aquela barulheira e colocar tranquilidade. Isso sim, mas também ele quer limpar o significado errado dessas negociatas que estão ali no templo. A pessoa vinha para fazer oferta a Deus, ele tinha que, a condição era essa. Se não tivesse um jeito de comprar, não oferecia, não agradava a Deus. Jesus limpa isso. E no Novo Testamento, na nova história, na igreja, graças a Deus, não se vende a liturgia. Você não paga para participar do culto. A porta da igreja católica está escancarada para você. Venha de onde vier, tenha dinheiro ou não tenha. Aqui no templo é o seu lugar. Você não paga nada. Espiritualidade não se vende, não se negocia. Passou o tempo antigo. O culto hoje é uma entrega, é um dom completo de Deus a nós. Não se paga por isso. E nos templos católicos hoje são lugares de oração, e tem que melhorar, sim, mas já são lugares bonitos. Tem as imagens que nos ajudam a pensar em Deus.
Tem a Eucaristia, o próprio corpo de Cristo está aqui. Ah, padre, mas a igreja negocia. E as pessoas que têm um mau entendimento misturam as coisas. A igreja não faz negócios com a espiritualidade. Repito, não se paga para rezar. Entra e sai a hora que quiser e fala com Deus. O que a igreja vende são coisas materiais que a igreja produz ou compra. Então, se você quer levar uma lembrança, tem uma imagenzinha de Santa Rita, tem uma camiseta, tem uma pamonhada, tem as promoções que a igreja faz. Mas você está pagando por uma coisa que você está recebendo materialmente. Você não está comprando Deus. Você não está comprando espiritualidade. Não se paga pelo espiritual. Então é bem diferente. E aquelas lojas em Aparecida, lá na Trindade, lá na igreja Santa Rita, a livraria. Claro que temos que ter, as pessoas querem, elas precisam. São lembranças, são coisas para presentear, etc., que vão completar a economia exatamente para cuidar do templo. Que o primeiro dinheiro sagrado é o dízimo, glória a Deus. É a oferta generosa, glória a Deus. Mas também a pamonhada, a feijoada, a jantinha, a camiseta, as coisas externas que ajudam a completar para os objetivos que a igreja tem de evangelizar e melhorar as logísticas para os fiéis. Porque diz a palavra, estou na terceira palavra, o zelo da casa de Deus. Se a gente não tivesse que zelar das coisas de Deus, não precisava fazer essas promoções nem nada não, deixa quieto, deixa cair, deixa queimar as lâmpadas, deixa faltar água, deixa faltar energia. Mas o zelo das coisas de Deus nos move. E aí, meu irmão, minha irmã, você não paga para cultuar a Deus, mas se você é membro da família e ama a Deus e quer o zelo da casa de Deus, aí é que entra a sua responsabilidade. A corresponsabilidade que tem, quem tem que cuidar do templo não é só o padre, o sacristão, somos nós todos. Então você aporta o seu dinheiro, então você devolve o seu dízimo abençoado e Deus multiplica, porque nada que a gente coloca nas mãos de Deus diminui, só aumenta. É aí que entra a sua responsabilidade de fazer uma generosa doação, de participar das promoções que a igreja faz, porque você é dessa família, você quer ver o templo zelado. Isso é a palavra de Deus, palavra eterna de Deus para nós. Vamos zelar da nossa igreja. E como eu disse no início da missa, Jesus é o templo santo de Deus, onde nós entramos e mergulhamos. A igreja faz os templos, né? Temos aí as construções para a gente se reunir. Mas o mais perfeito templo é o próprio Jesus. Por isso que nas igrejas católicas nós temos Jesus. Diferente de outras igrejas, a igreja católica é um lugar de oração. Você entra ali sozinho, mas você não está só. Ele já está ali te esperando. A nossa igreja não é salão. Nossa igreja não é um auditório qualquer que de repente vira lugar de culto. Tudo bem, de vez em quando por improviso, às vezes a gente tem que fazer isso. Mas em geral as nossas igrejas, são lugares sagrados, altar consagrado a Deus. Isso aqui a gente não janta aqui, a gente não bebe cerveja aqui, a gente não joga baralho aqui. É lugar sagrado. O templo é consagrado. O altar é consagrado, nós temos respeito. Quando passamos aqui à frente, nós fazemos reverência. Só na igreja católica. Por que esse respeito todo ao templo? Porque no templo católico está o templo dos templos, que se chama corpo de Cristo. Jesus falava do templo do seu corpo. E um dia ele instituiu a Eucaristia como seu corpo, para ficar no templo, para saciar a fome. Nossa sede de Deus. Só na igreja católica tem isso. Tem a história de um menino que converteu o pai, graças a isso. O pai era católico antigamente. Levava o filho sempre na igreja católica, numa, noutra, e mostrava: meu filho, lá está Jesus, a caixinha. Lá está a luzinha, está vendo a luzinha? Representa que Jesus está ali consagrado. Ia na outra igreja, de novo, e o filho cresceu.
foi crescendo, desenvolvendo essa ideia da luzinha, e Jesus está ali, Deus está nesse lugar. De repente o pai virou a cabeça, virou protestante, levou o filho num lugar, levou no outro, filho triste. Um dia o pai perguntou: meu filho, você não está bem? Ele falou: não, pai, Deus não está aqui não. Cadê a luzinha? Cadê a caixinha? E o pai caiu em si de novo. Não adianta fugir. Outras igrejas não têm o corpo de Cristo. Com todo respeito às várias fés de boa vontade que existem por aí, né? Que tem algumas religiões que têm reta intenção, apesar de não ter a verdade completa, mas tem boa vontade, com todo respeito. Só na Igreja Católica nós temos o verdadeiro templo, porque é aqui que nós temos o corpo de Cristo, que é o templo vivo de Deus. Seja feliz, alegre-se, esse é um privilégio dos católicos. Porque foi Jesus quem inventou isso, eu não estou inventando isso agora. Temos 2000 anos de história. Já no primeiro século eles consagravam o corpo, o pão e o vinho, fazendo o que Jesus mandou até hoje. Essa é a igreja que Jesus fez, fundou e deixou o sacramento, deixou o seu corpo, para que a gente mergulhasse nele. Então a gente vem ao templo, simbolicamente esse é o templo, mas o templo real é Jesus. Nós entramos no corpo de Cristo, o corpo de Cristo é entre nós na Eucaristia. Isso é muito bonito, esse mistério, essa verdade. E quando nós comungamos, isto é, entramos na igreja, templo católico, entramos no altar, no corpo de Cristo que é entre nós, nós também nos tornamos templos. Agora nós somos morada de Deus, Deus está dentro de nós. Não sabeis que vós sois o templo de Deus? Essa é a verdadeira teologia, essa é a palavra eterna de Deus. Vamos guardar isso, esses 3 pontos. Jesus, que é o templo santo de Deus, ensinou palavras eternas. A primeira: não tenha outros deuses diante de ti. A segunda: aceite o sacrifício de amor, mesmo que isso contradiga o mundo que não quer a verdade. Está mentindo para todo lado para fazer esquecer Deus e sua doutrina. Acredite no sacrifício de Cristo. Palavra eterna. Terceira palavra eterna: zelo da casa de Deus, porque ali está o templo verdadeiro, que é o corpo de Cristo. Senhor, ajuda-nos. Fecha os olhos um pouquinho. Ajuda cada um de nós a guardar no coração a sua palavra de verdade. Essas 3 verdades e tantas outras caiam em nosso coração como boa semente, meu Deus, e dê frutos. Que a gente possa saborear essa palavra, doce como o mel, mais fina e preciosa que o ouro e a prata. Mandamentos do Senhor são brilhantes, luz para os nossos olhos. Obrigado, Senhor. Confirma essas palavras, que são como o mel que sai dos favos.